Escreveu Mateus em seu capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 25, a partir do versículo 41. Vamos ficar em pé para a leitura deste texto. Mateus 25, a partir do 41. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, por mais que difícil é essa mensagem, nós pedimos os corações abertos, ó Deus, nessa noite, para que o Senhor fale a cada coração aquilo que o Senhor quiser falar. Mas se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor, e essa pessoa sabe se não fez isso, que essa mensagem sirva de alerta para ela e que nessa noite haja salvação aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A Bíblia, irmãos, fala do inferno. A Bíblia fala do lago de fogo. Este é um assunto muito difícil de ser falado, mas pelo fato de estar na Bíblia, nós temos que falar sobre ele, pregar sobre ele e alertar a todos sobre essa realidade. O inferno, o lago de fogo, são reais. E o título da mensagem dessa noite é Os Horrores do Inferno. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus diz que cabe ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Deus, quando criou o ser humano, não o criou incapaz de rejeitá-lo. Nós temos liberdade de tomarmos a decisão se queremos ou não Jesus. Um dia, diante da mensagem que o pastor Manuel Alves pregou, lá na Igreja Batista Regular do Jardim Ângela, eu ainda garoto, entendi a responsabilidade daquilo que estava sendo pregado e tomei uma decisão ao lado de Jesus. Confessei Jesus como meu Senhor e desde então sou um salvo. Você que está aqui nessa noite e, pelos olhos da fé, acredito que a maioria já tomou essa decisão ao lado de Jesus, confessando Jesus como Senhor. Mas se você está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você está correndo um grande perigo de, ao partir deste mundo, ir para o inferno e sofrer grandes horrores lá. Você pode acreditar nisso ou não, mas essa é uma realidade. Há aqueles que são julgados pelo que Cristo fez. E quando você tomou uma decisão ao lado de Jesus, houve um julgamento, e o Senhor dos céus declara a inocência para todo aquele que confessa Jesus como Senhor.
Mas aqueles que não confessam Jesus como Senhor não serão julgados pelo que Cristo fez, mas serão julgados por suas próprias obras. E a estes existe uma condenação profetizada, uma condenação terrível. Você tem uma escolha nessa noite. Ou você será julgado pelo que Cristo fez, ou se você rejeitar a Jesus nessa vida, você será julgado por suas próprias obras. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 20. No grande julgamento, onde todos os seres humanos que passaram por essa terra estarão lá neste momento. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo 12 de Apocalipse, último livro da Bíblia, no versículo 12 em diante, a palavra de Deus diz assim: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não vai importar a sua posição social, não vai importar de quem você é filho, não vai importar de quantas vezes você foi a uma igreja, nada disso vai importar se você não confessar Jesus como Senhor de sua vida. Se você não se entregar a Jesus, por mais que você passou uma vida inteira em uma igreja, por mais que você tenha sido filho de crente, por mais que você desempenhou algum tipo de ministério na igreja, se você não se entregou a Jesus, você estará aqui, neste versículo, e consequentemente sofrerá os horrores do inferno. Não pense você que escapará do julgamento do Senhor, porque todos serão julgados. Todos. Nossas obras estarão diante de Deus. Obras essas que estão registradas em um livro, em livros. E esses livros serão abertos. E todas as obras dos seres humanos serão vistas, serão diante de Jesus analisadas. Jesus, o Rei dos Reis, julgará àqueles que rejeitaram a sua obra redentora. E este é o aviso que sai deste púlpito nessa noite. É um aviso de que você, que ainda não confessou Jesus como Senhor, estará diante dele um dia, e as suas obras serão julgadas, e você será julgado, e você será condenado ao inferno, você será condenado ao lago de fogo, você sofrerá grandes horrores se não confessar Jesus como Senhor nessa noite, ou durante o seu período de vida aqui nessa terra. A única solução diante da sentença que se aproxima, ricos, pobres, de toda raça, tribo, nação, grandes, pequenos, a única solução é uma entrega de vida a Jesus. Todos os que forem achados do lado esquerdo de Jesus ali no julgamento serão lançados para o fogo eterno, com palavras duríssimas vindas do próprio Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Essa mensagem é muito séria. Essa mensagem é um aviso importantíssimo. O cálice da ira de Deus se enche
a cada dia. Os seres humanos não estão se importando com as suas vidas após a morte. Estão focando as suas vidas tudo no hoje, tudo no agora. Vivem em busca dos prazeres de todos eles. Vivem em busca de uma satisfação humana e não estão se importando para onde vão depois que partirem deste mundo. Aonde você passará a sua eternidade. Existem 2 lugares possíveis: o céu de Deus ou o lago de fogo. Pastor, e o purgatório? E o limbo? Não existem. Não existem. Em Hebreus 9:27, a palavra de Deus é clara: depois da morte virá o juízo. Purgatório e limbo foi uma invenção criada pelo homem para tentar minimizar a dura realidade daqueles que partem sem Cristo. Mas não existem. A palavra de Deus não fala absolutamente nada sobre isso. A chance que você tem de salvação é enquanto você está nessa vida. Saindo dessa vida, não há mais esperança para aqueles que não confessaram Jesus Cristo como Senhor. Depois que se partir deste mundo, não há mais esperança e os horrores do inferno se manifestarão sobre você, caso você não tenha confessado Jesus. Por isso que Jesus te traz uma mensagem nessa noite. Entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Jesus hoje. Não corra o risco de sair daqui sem Jesus, morrer no caminho para a sua casa e ir para o inferno. Não corra esse risco. E, irmãos, eu orei antes de pregar essa mensagem porque eu não quero, e em nome de Jesus, Deus sabe, eu não quero que seja uma mensagem sensacionalista, porque não é, é a realidade da palavra de Deus. Eu não estou aqui dando gritos, simulando como será no inferno, até porque nós nem sabemos como será. Mas eu estou dizendo de maneira muito tranquila aquilo que a palavra de Deus diz sem sensacionalismo. Por quê? Porque a decisão de entrega a Jesus deve ser racional, mas a palavra traz um aviso: o inferno existe, o inferno é um lugar horroroso, e aquele que não confessar Jesus como Senhor, aquele que não se entregar a Jesus, vai para lá. E vai sofrer os horrores daquele lugar. O primeiro horror está nessa palavra de Jesus aqui, no versículo 41 do texto que lemos. Apartai-vos de mim. O primeiro horror do inferno, o primeiro horror do lago de fogo, é o afastamento para sempre do Senhor. Hoje, você que não confessou Jesus como Senhor de sua vida ainda, você desfruta de algumas bênçãos do Senhor. Sabia disso? Você desfruta do sol. Você desfruta da natureza. Você desfruta do alimento. Você desfruta de frutas deliciosas, de sucos. Você pode ir para uma cachoeira e ficar lá. Você tem algumas bênçãos do Senhor, bênçãos essas da criação. Mas no lago de fogo não haverá nada. Não haverá nada de Deus ali. Nada. Não haverá luz. Será tudo escuro. Porque não vai haver sol. Não vai haver luminar nenhum. E a glória de Deus não será revelada lá. De nenhuma forma. O afastamento de Deus para sempre é algo horrível. É algo horroroso.
No lago de fogo não haverá nenhuma manifestação de Deus, por menor que seja. Não haverá nada. O horror de uma solidão profunda vai existir ali. E as pessoas que estão lá no inferno sabem disso. Para sempre, longe do Senhor. Para sempre, fora da presença do Senhor. Para sempre, sem nada de Deus. Apartai-vos de mim. Que horror. Que aquele que não confessar Jesus vai ter. Que horror. Sem nada de Deus. Nem um brilhozinho do sol. Nem uma luzinha sequer. Sem nada de Deus. Sem nada. Absolutamente nada. Há um segundo horror que o texto diz aqui. Apartai-vos de mim, malditos. O horror da maldição. O horror que a Bíblia chama de segunda morte. Porque a maldição sobre o homem se inicia quando ele peca e por isso veio a morte sobre ele. E todos os seres humanos se tornaram malditos por conta do pecado. Só que Jesus veio e abriu a oportunidade para que todos os que o confessem como Senhor sejam salvos. Mas aqueles que rejeitam, essa maldição chamada morte, ela se potencializará numa maldição ainda pior, chamada segunda morte. Não haverá mais só a morte física, mas também a morte espiritual. A condenação da morte, a condenação que é terrível, virá. E imaginem as pessoas no inferno sem nada de Deus, sabendo que não há mais esperança, sabendo que existe uma condenação eterna sobre cada uma delas. A consequência da rejeição a Jesus é uma maldição que será vivida na sua mais alta plenitude. Tamanho é o sofrimento daqueles que vão para lá. Então eu digo para você mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, peça para Jesus te salvar de lá. E Jesus te salvará. Um terceiro horror que o texto aqui vai dizer. Veja comigo. Apartai-vos de mim, um afastamento completo de Deus para sempre. Malditos, a condenação do pecado para sempre, para o fogo eterno. O lago de fogo será um lugar de profundo sofrimento, de dor, de muita dor. Uma dor que vai transcender a parte externa apenas para a parte interna também. O fogo consumirá a pessoa por dentro e por fora, mas ela não vai deixar de existir. Eu não sei aqui quem já teve a terrível experiência de se queimar. É muito ruim, é uma dor terrível. Sai uma bolha quando você se queima e essa bolha fica por alguns dias, mas a queimadura melhora. Agora imagina, durante toda a eternidade, este fogo dentro e fora da pessoa, sendo que nunca haverá nenhum tipo de... A pessoa nunca vai se acostumar com aquilo. Imagine isso. Um fogo que consome por dentro e por fora, e este consumir não vai fazer com que a pessoa desapareça ou deixe de existir. A dor não vai passar. Em Lucas capítulo 16, versículo 23, Jesus diz que este lugar é um lugar de choro
e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Em Lucas 16, nós temos um exemplo disso. Vamos para lá. Lucas capítulo 16, nós vamos ver que estava no inferno e ele faz a seguinte declaração: e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Eu estou atormentado nessa chama. E olha só o que ele diz, versículo 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão disse: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Há pessoas no inferno, a julgar por este rico, há pessoas no inferno que querem que os seus entes queridos ouçam do Evangelho, se convertam e que não cheguem até este lugar terrível. Há um clamor que vem deste lugar, de pessoas que estão lá sofrendo, por não terem acreditado na obra redentora de Jesus. Só que existe a palavra de Deus, existe a pregação, existem aqueles sérios pregadores que avisam sobre este lugar terrível. E se essas pessoas não são convencidas pelo Espírito Santo a partir da palavra de Deus, não serão convencidas por mais nada. Mas há um lugar muito terrível, e que este lugar promove dores terríveis, por dentro e por fora. E aquele homem não teve o seu pedido atendido. Diante de toda aquela chama, ele só pediu que a sua língua tivesse um pouquinho só de água. Mas é impossível que isso aconteça, porque lá no inferno não haverá nenhum tipo de alívio. Não há. Confesse Jesus como Senhor hoje, e você estará salvo deste lugar de muito sofrimento. Como eu disse em Lucas 13, em Mateus 8, Jesus diz que este lugar é de choro e ranger de dentes. E neste lugar há muita gente clamando, sem que ninguém esteja ouvindo. Quando nós passamos por alguma dor, nós gritamos e tem alguém que ouve. Quando a Débora cai, ela grita e nós chegamos até ela e a socorremos. Quando nós caímos e nos machucamos na rua, pessoas vêm para nos ajudar. Mas no inferno, os gritos de dores não são ouvidos por ninguém e ninguém vai ajudar. Ninguém. No inferno, a dor, a ranger de dentes. No inferno, a solidão. No inferno, não há ninguém que possa ajudar. Por isso, confesse Jesus hoje e Ele te salvará desse lugar. Você que tem parentes, familiares que estão indo para lá,
passe essa mensagem para eles. Passe esse aviso para eles. Uma coisa que martela a minha cabeça é o fato da minha avó não ter feito publicamente uma decisão ao lado de Jesus. E ao imaginar que ela está lá, meu coração rasga ao meio. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para ela, porque se eu não tivesse falado, como estaria a minha cabeça hoje? Como estaria a minha cabeça hoje? Você tem um amigo que não confessou Jesus? Você tem o seu vizinho que não confessou Jesus? Você tem? Tem alguém da sua estima que não confessou Jesus ainda? Ele está indo para este lugar de horrores. É a palavra de Deus que diz. Quarto horror, ainda no texto de Mateus. O lugar é preparado para o diabo e para os seus anjos. Essa parte do texto nos traz algumas informações importantes. Porque nunca foi da intenção de Deus que o ser humano fosse para lá. O lugar não é preparado para o homem. O lugar é preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que preferem acreditar no diabo, ao invés de acreditar no Senhor, vão para lá. Agora imagina, aquele lugar está preparado para o diabo. Imagina a força, a intensidade do castigo que Deus preparou para o diabo. E o quarto horror é que todos os seres humanos que não confessarem a Jesus vão para lá e sofrerão as mesmas dores que o diabo sofrerá. Que coisa terrível. O que Deus preparou para o diabo, o que Deus preparou para Satanás, será a mesma coisa para aqueles que não confessaram a Jesus. O lugar foi preparado para o diabo e não para o ser humano. E no inferno não há Jesus, há o diabo, há os demônios. Então lá, além de toda a dor, além de todo o afastamento para sempre de Deus, além de tudo isso, ainda Satanás e todos os seus demônios estarão lá. Estarão lá. Longe de Deus, eternamente, sofrendo e com o diabo ainda fazendo companhia. Não haverá luz, não haverá nada de bom. No inferno haverá tão somente dores, ranger de dentes, solidão, e este lugar é um horror. São os horrores do inferno. São os horrores do lago de fogo. São os horrores de um lugar que foi preparado para o diabo. Você não precisa ir para lá. Você não precisa ir para lá. E o que fazer? Se entregue a Jesus hoje. Diante dessas informações, o que fazer? Crentes no Senhor Jesus, essa palavra é para você, para que você reflita sobre ela e pense nas pessoas que estão ao seu redor, pense nos seus parentes, pense nos seus amigos, pense nos perdidos e fale de Jesus para eles. Porque sua mãe não será salva por ser sua mãe, seu pai não será salvo por ser seu pai, seu filho não será salvo por ser seu filho, seu amigo não será salvo por ser seu amigo, seu colega de trabalho não será salvo porque é seu colega de trabalho.
Ninguém é salvo de outra forma, a não ser se entregando a Jesus. Nós precisamos falar aos perdidos. Nós precisamos amar os perdidos. Cada perdido que morre é para lá que vai. Cada perdido que morre vai sofrer todos esses horrores. Cada perdido que morre não terá mais esperança. E nós temos a mensagem. E nós temos a mensagem. O que devemos fazer com ela? Divulgar. Porque não haverá sombra de variação diante das coisas que a palavra de Deus diz sobre o inferno. Não haverá. Crentes, o que fazer diante disso? Orar mais pelos missionários que estão pregando o evangelho para as pessoas. Orar mais pelas almas perdidas para que o Senhor promova a oportunidade para que elas confessem Jesus. Nós precisamos orar mais para que o evangelho se expanda e mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor quer que todos se arrependam. Irmãos, a nossa vida cristã não deve estar apegada a coisas dessa vida em nome de Jesus. A nossa vida cristã deve estar apegada às coisas que realmente importam. E o que importa mais do portão para fora deste lugar do que a salvação dos perdidos. Porque sim, aqui dentro nós nos edificamos, nós temos comunhão, nós nos alegramos, nós gostamos de estar aqui em culto, nós louvamos a Deus. E tudo isso é muito bom e mais do que isso necessário. Mas do portão para fora nós temos que pregar. Nós temos que falar de Jesus. Esses horrores são tão reais como este púlpito que está diante de nós. São tão reais como essas luzes que iluminam este templo. São reais. Para o perdido, você que está aqui, e não importa se você é filho de crente, não importa se o seu pai é crente, não importa quanto tempo você passou congregando, ou de repente você está aqui e nunca de fato pisou em uma igreja. Nada mais importa neste momento para você, a não ser confessar Jesus como Senhor. Faça isso imediatamente. Porque você pode tropeçar em qualquer lugar, bater a cabeça e morrer. Não brinque com a realidade da morte. Confesse Jesus hoje. Ele quer te salvar deste lugar terrível. É do interesse de Deus. Por isso que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque é um inferno que perde mais um. Basta você dizer: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu confesso Jesus como Senhor. Se você fizer isso, seu nome será escrito no livro da vida. E você sairá deste lugar terrível. Você não irá mais para lá. E um contraste diante deste texto que eu li se revelará para você. Porque no versículo 41, Jesus diz assim: apartai-vos de mim, malditos. Só que no versículo 34, aqueles que confessaram Jesus ouvirão do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Enquanto no versículo 41 diz: para o fogo eterno. No versículo 34 diz: para a herança do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você pode sair do versículo 41 e ir para o versículo 34. Basta você confessar Jesus como Senhor. E eu termino essa mensagem dizendo uma coisa.
você acreditando ou não, tudo isso que a palavra de Deus diz é real, é verdadeiro. Mas se você abrir o seu coração nessa noite, o Espírito Santo falou com você, e agora você tem a palavra para responder para o Senhor. Convido você a baixar a sua cabeça nesse momento. E a minha primeira pergunta é para você que não confessou Jesus como Senhor de sua vida. Mas nessa noite, você quer pedir a Deus para que Deus te livre do inferno, do lago de fogo e de todos esses horrores. Pastor, está aqui minha mão, eu estou dizendo, Jesus, eu não quero ir para esse lugar. Alguém assim, levante sua mão em nome de Jesus. Amém, eu vi. Amém. Alguém, em nome de Jesus, levante sua mão agora. Eu quero que Jesus me salve de lá. Há mais alguém? Levante sua mão. É agora. Amém, eu vi sua mão. Eu quero que Jesus me livre de lá. Há mais alguém? Levante sua mão bem alto. Amém, amém, eu vi na galeria mais duas mãos. Glórias a Deus. Pessoas estão dizendo para Jesus: me livre de lá. Sabe o que Jesus vai fazer? Livrar você de lá. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Levante sua mão. Mãos foram erguidas. Há mais alguém? Vou perguntar pela última vez. Há mais alguém que quer dizer nessa noite: Jesus, me livra deste lugar horrível. Me salva de lá. Há mais alguém? Eu vi lá em cima mais uma mão. Há mais alguém? Em nome de Jesus, levante sua mão bem alto. Vocês que levantaram as suas mãos, todos estão de cabeça baixa. Eu convido vocês a chegarem até aqui à frente, em nome de Jesus. Podem vir se vocês quiserem, podem vir. É agora. Amém, glória a Deus, é isso aí, amém. Amém. Eu irei os receber aqui embaixo. Amém, amém, pode vir. Há mais alguém? Nós temos aqui 7 vidas. E eu peço que não haja nenhum julgamento sobre essas vidas que estão aqui. Porque elas e Deus sabem a decisão, porque foi muito clara. Não importa se você é filho de crente, não importa se você já congrega há muito tempo, nada importa. O que importa é essa decisão agora. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Senhor, me livra de lá, me livra deste lugar terrível. Sai do seu lugar agora e vem aqui. Em nome de Jesus. Você que não tem certeza de sua salvação, é a decisão mais importante. Há mais alguém? Eu peço que os meus companheiros do discipulado se aproximem, por favor.
Louvado seja Deus. O Eduardo está vindo aqui. A Jéssica está vindo aqui. Nessi está vindo aqui. Qual o nome da senhora? Cecília. Cecília está vindo aqui. Patrícia está vindo aqui. Roberto está vindo aqui. E o Marinho estão vindo aqui. Todos esses estão dizendo que querem que o Senhor os livre do inferno, que querem se entregar a Jesus. São vidas, são 7 vidas que chegaram até aqui. E nós vamos orar nesse momento por elas. E nós vamos, todos vocês, nós vamos conversar com vocês. Eu convido toda a igreja a ficar em pé. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Como foi difícil, Senhor. Como é difícil falar sobre isso. Mas muito obrigado, porque a partir disso que foi falado, 7 vidas chegaram aqui, Senhor. E nós não vamos julgar decisão de ninguém, porque eles chegaram aqui querendo que o Senhor os livre do inferno, e o Senhor sabe o coração de cada um. Eu peço, Senhor, que essas decisões se confirmem, ó Pai, e que o inferno perca essas 7 vidas e o inferno ganhe mais 7 vidas, Senhor. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. As pessoas vão conversar com vocês. Amém. Vida salva.